Shalom Ubrachá. A Gemara nos conta que Rabi Meir, o famoso Rabi Meir Balanés, ele deu um conselho muito bom. Ele falou assim: todo aquele que deixa a filha dele se casar com Ama Haaretz, é como se ele colocou ela na frente de um leão. Porque esse Ama Haaretz, ele sempre que ele quiser ter um relacionamento com ela, se ela não concordar, ele bate nela e dorme com ela. E se a gente for analisar a linguagem da Gemara, tem duas categorias de pessoas que não são estudiosos da Torá. Uma categoria chamada de burro. O burro, ele é uma pessoa que ele é totalmente analfabeto. Ele não sabe nada de verdade, não entende nada de nada. E tem o Ama Haaretz. O Ama Haaretz, ele entende de todos os assuntos. Ele é tipo nível universitário. Ele entende de todos os assuntos. Ele pode ser um médico, um engenheiro, qualquer profissão das melhores possíveis, mas ele não entende de Torá. Então, o que acontece? Para o Rabi Meir, sendo que essa pessoa não recebeu as ferramentas para cuidar de uma mulher, para cuidar bem de uma família, ele vai se comportar de uma maneira natural. A alma animal da pessoa na floresta, o mais forte ele faz o que ele quer, e o mais fraco tem que rezar para que a vida dele não seja tão ruim assim. Então, de uma maneira geral, o Ama Haaretz, ele não tem culpa dele ser um Ama Haaretz. O pai dele não mandou ele para Yeshiva. Ele não estudou Torá. Então ele foi, vamos dizer assim, ele fez uma faculdade vamos ver o que está na moda hoje, eu não sei, aquecimento ambiental, não sei, tirou diploma, pós-graduação em aquecimento global. Agora ele se casa. Aonde ele vai aplicar o conhecimento dele de aquecimento global dentro da família? Então, ele, em relação à mulher, ele não tem nenhuma experiência, ele não fez nenhum curso, ele não recebeu nenhuma instrução. Quando ele saía com ela, ele se vestia bonitinho, ele se encontrava com ela num lugar público e falava bonitinho. Agora que ele se casa com ela, ele já tem essa intimidade que ele não tinha antes. Tem um lado bom da intimidade e tem um lado ruim da intimidade. E o lado ruim da intimidade é que ele vai fazer com ela o que ele não faria com outra pessoa. Da mesma maneira que uma criança, com o seu filho você tem mais intimidade, com o filho do vizinho você não tem mais intimidade. Então, seu filho, na hora que ele faz uma coisa errada, você grita, berra e bate. E o filho do vizinho, você não grita, não berra, não bate. Ah, não está certo isso que você se comporta com seu filho dessa maneira. Mas então, por que você sabe que com o filho do vizinho você não tem que se comportar assim? E você não sabe que com o seu filho você não tem que se comportar assim? Porque você se comporta de uma maneira natural. De uma maneira natural, você vai respeitar o filho do vizinho porque você não tem intimidade com ele, e você não vai respeitar o seu filho porque você tem intimidade com ele. Dessa mesma maneira natural, quando o marido e a mulher se casam, aí o marido tem mais intimidade com a mulher, e a mulher tem mais intimidade com o marido. Então eles se dão ao luxo de gritar, berrar, e Deus me livre em certos casos até bater. E isso que o Rabi Meir advertiu. Ele falou: se a pessoa não fez um curso antes, se a pessoa não estudou antes como se relacionar à mulher, se a pessoa não estudou Torá, se a pessoa não sabe como se relacionar à família, e você vai apresentar a sua filha para uma pessoa assim, você está colocando ela na frente de um leão. Porque na hora que ele tiver mais intimidade com ela, aí ele vai gritar, berrar e bater,
E ela está acostumada numa família mais delicada, que o pai dela nunca gritou com ela, o pai dela nunca berrou com ela, o pai dela nunca bateu nela. E ela vai estar num desespero como um ser humano na frente de um leão. Qual é a solução para isso? Hoje em dia todos nós, até os estudiosos da Torá, nós não somos como aqueles estudiosos da Torá de antigamente. Hoje em dia a Torá para a gente é comparada àqueles padres da Idade Média, que eles tinham que discutir, na frente do rei, tinham que discutir com o rabino da cidade. Então o padre pegava um professor particular, um judeu coitado que estava passando fome, mas que sabia muita coisa, falava para ele: se você não me ensinar Gumará, você vai ser pendurado, amanhã vamos fazer uma fogueira, vamos te queimar em praça pública, que você desrespeitou o bispo. Agora, se você me ensinar a Torá, eu te pago pela aula particular R$500 por aula. Então a pessoa estava numa situação, ele falou: tá bom, o que eu estou fazendo de errado? Estou ensinando ele a Torá, tá bom, não estou matando, não estou roubando, não estou dormindo com a mulher do outro. Então aqueles bispos, eles tinham os melhores professores particulares da história. E aí na hora que eles discutiam com o rabino, eles sabiam tanto, mas sabiam tanto, que tiveram casos das discussões da Idade Média, que tiveram que trazer um rabino de outro lugar para discutir com os padres da cidade. E tem um livro, o Tzara Vikorim, é um livro grosso assim, sobre discussões na Idade Média. Por que precisava discutir tanto? Porque eles aprenderam bastante, só que o que eles aprenderam, eles não usavam, não caía a ficha deles, eles não se conscientizavam do aprendimento deles. O que eles aprenderam era mais era parte do currículo de estudos deles. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma história conhecida, um grande Rosh Yeshiva, ele pega o melhor aluno dele da Yeshiva, e para vocês terem uma ideia qual a diferença entre o nosso estudo de hoje e o estudo de antigamente. Então o Rosh Yeshiva, ele escolhe o melhor aluno dele, ele fala: olha, agora eu vou te apresentar uma menina, você vai ficar muito feliz, você vai querer casar com ela, e aí a gente faz o casamento. Ele apresentou a menina pro aluno dele, os dois ficaram a sós, conversaram, e depois de alguns minutos o aluno falou para a menina: você não chega aos meus pés, então acabou, não quero mais nada com você. A menina ficou chorando, foi contar para o Rosh Yeshiva. O Rosh Yeshiva chamou o aluno e falou: olha, agora você vai estudar um ano inteiro sobre humildade. Tudo que a Torá fala sobre humildade, você vai ter que saber de cor. Aí tá bom, ele estudou um ano inteiro sobre humildade, e depois de um ano o Rosh Yeshiva fez uma prova para ele, ele sabia tudo de cor, tudo que a Torá falava sobre humildade. O Rosh Yeshiva falou: agora, graças a Deus que você é uma pessoa humilde, você vai se encontrar com essa menina novamente. E aí ele foi, se encontrou com a menina novamente, e ele falou para a menina assim, depois de alguns minutos que conversaram, ele falou assim: o ano passado, que nem humilde eu era, você já não chegava aos meus pés. Agora que eu também sou humilde, fora tudo que eu sei, agora eu também sou humilde, você quer se comparar a mim? Você quer? Então o que acontece? Essa história é um exemplo do Talmid Chacham, do sábio de hoje. Não estou falando de uma maneira assim, tem exceção de regra, graças a Deus. Toda regra na Torá tem exceção, a maioria das regras da Torá tem exceção. Mas de uma maneira genérica, todo menino que termina Yeshiva, ele sabe, ele faz uma prova, ele passa na prova, mas será que ele se conscientizou da Torá que ele estudou? Será que caiu a ficha dele? Ou será que ele se sente maior ainda porque agora ele estudou também sobre humildade, então ele também é humilde? O que acontece na prática é que a maioria dos meninos, e mesmo que ele estudou Torá, ele está nessa categoria da pessoa que foi para a universidade. Ele não
não é como os sábios da época do Rabi Meir, ele não tem a mínima noção do que espera ele dentro de casa. Ele se casa, ele acha que uma mulher é um homem, ele não dá atenção para ela. Aí a mulher, coitada, desesperada, e ela fala, meu marido não me dá atenção. Aí tá bom, mas ele estava na Yeshiva, ele estava vivendo entre meninos. Ele não sabe o que é uma mulher. E vamos dizer, até se ele estivesse na universidade também, ele se encontrava com a namorada dele, depois que ele se arrumava bonitinho e ela se arrumava bonitinho, os dois se encontravam para isso, para um dar atenção ao outro. Agora, não que ela... eles nunca estiveram em uma situação que ela chegasse do trabalho cansada, ou ele chegasse do trabalho cansado e eles precisassem um dar atenção ao outro. Ele não imaginaria que ele tivesse que chegar em casa cansado do trabalho e ver que ela também estava cansada e ela não lavou a louça. Então ele vai lavar a louça e ela vai falar, que bonito, meu marido sentiu que eu estou exausta. Então os meninos não estão preparados para isso. E mesmo assim, a gente sabe que a maturidade pela Torá, da onde a gente aprende um bar mitzvah da Torá, a idade do bar mitzvah, a idade da maturidade judaica, ou a idade do bat mitzvah, a idade da maturidade judaica da menina, que quando a menina faz 12 anos e o menino faz 13 anos, eles já podem ter um filho. Se Deus deu para eles a capacidade de ter um filho, quer dizer que eles são maduros o suficiente para fazerem os mandamentos, para cumprirem os mandamentos divinos também. Não só para cuidar do filho, mas também para cuidar, eles são já responsáveis, vamos dizer assim. Então daí nossos sábios aprenderam que a maturidade do menino é com 13 anos e a maturidade da menina é com 12 anos, porque Deus não daria para eles a possibilidade de ter um filho se eles não fossem maduros o suficiente para cuidar do filho. E aí a gente aplica isso a todos os outros mandamentos. Então quer dizer que a Torá obriga a gente a casar. Se a gente está preparado ou não está preparado, a determinação da Torá é que se a gente consegue fazer um filho, quer dizer que a gente está preparado. Mas esse preparado, ele não é um preparado que a mulher vai falar, olha, eu agradeço a Deus que encontrei com meu marido, ele estava preparado para ter uma esposa. Ou o marido vai falar, agradeço a Deus que a minha mulher estava preparada para ter um marido. Não, esse preparado é um mínimo, é um basiquinho, e por isso que o Rabi Meir diz que a pessoa que apresenta a filha dele para um Amaretz é como se ele colocasse ela na frente de um leão. Por causa desse motivo, quer dizer, preparados eles estão, mas não que ela vai agradecer de ter se casado com ele, e nem que ele vai agradecer de ter se casado com ela. Então, em outras palavras, hoje em dia, ninguém estudou o que ele tem que fazer depois do casamento. Absolutamente. Nem na universidade, nem na Yeshiva. Ninguém está preparado. E isso abre espaço para muitas profissões de hoje em dia que não existiam antigamente, que tem aí psicólogo para família, não sei como se fala isso, não entendo muito dos assuntos, mas hoje em dia chega um casal no Rabino e o primeiro argumento é, a mulher fala, cansei de sofrer. Cansei de sofrer, por quê? O marido maltratou ela. Mas por que o marido maltratou? Porque o coitado é uma pessoa boa, mas ele não fez curso nenhum, ele não fez um curso de marido. Então imagina se a pessoa pega um carro sem ter feito uma autoescola. A pessoa vai pegar um carro sem ter feito uma autoescola, sem ter tirado uma carteira de motorista, e Deus me livre, acontece o acidente. Aí vão falar para ele, como você pegou um carro sem ter tirado uma carteira de motorista?
E o que acontece pra gente no casamento é isso. Quer dizer, a gente tem que casar. É como você fala assim, a pessoa está fugindo da guerra, ele pega um carro sem ter carteira de motorista, que ele precisa fugir. Então a pessoa tem que casar. Deus falou para casar. Então tem que casar, só que ninguém se preocupou com isso de antes do casamento fazer um curso de Shalom Bait, um curso de harmonia familiar. Todo mundo se preocupou com os assuntos mais basiquinhos, ou seja, cada um de acordo com a mentalidade dele. Ele foi na universidade, ele tirou um diploma, ele conseguiu um emprego, ou o menino foi para estivar e entrou num coelho depois. Mas ninguém se preocupou que depois do casamento o menino vai se encontrar com a menina, vai viver com ela, vai ter uma intimidade com ela, e até ele aprender quebrando a cabeça sozinho, e até ele aprender quebrando a cabeça sozinho, que um homem não é uma mulher não é um homem, e a vida de casado não é como os encontros que eles tiveram antes de se casar. Até que isso aconteça, eles sofrem muito, eles ficam com muitas feridas, até o ponto da mulher falar: cansei de sofrer. O marido tem que ficar quieto, porque se ele fala alguma coisa vai ser pior ainda. Ela vai falar: eu estou sofrendo mais um pouco. Então melhor nessa hora que ela fala cansei de sofrer, nessa hora ele tem que ficar quieto. Se ele vai falar: olha, eu também sofri, coitado, aí que vai ser. Então, por causa disso, a gente tem que levar em conta uma coisa: antes de acusar o nosso cônjuge, antes do marido acusar a mulher, antes da mulher acusar o marido de ter maltratado ela, de ter feito ela sofrer, ela tem que saber: olha, o meu marido, ou ele estudou numa universidade, ele estudou numa yeshiva, ele não tirou uma carteira de motorista para dirigir uma família. Ele não tem o mínimo estudo para isso, ele não teve a mínima preparação. A gente foi aprendendo tudo quebrando a cara sozinho e, consequentemente, sofremos disso. Tipo, a pessoa pegou um carro sem carteira de motorista e ele foi bateu num poste, bateu em outro, e ele chega na reta final todo estourado, com o carro todo estourado, e ele fala: olha quanto que eu sofri para sair do ponto de partida ao ponto de chegada. E o motivo para isso é que ele não fez uma autoescola, ele não fez um curso, ele não sabia como dirigir. Ele foi aprendendo, em cada poste que ele bateu, ele aprendeu que velocidade ele tem que ir. E como a criança que ele aprende a andar, ele vai caindo e até que ele aprende a andar. Então, a mulher nunca pode falar: olha, cansei de sofrer. O que ela pode falar é que: olha, agora nós queremos as ferramentas, nós queremos aprender as ferramentas, como cuidar um do outro. Como nossos sábios disseram que tinha uma época que as pessoas rezavam espontaneamente e não precisava de um sidur, não precisava de um livro de rezas. Depois, com o exílio da Babilônia, as pessoas foram esquecendo o que eles precisam pedir e em que frequência eles precisam pedir. Aí os Anshe Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia, que foram os sábios e profetas do nosso povo que viveram no exílio da Babilônia, eles escreveram o Nusach HaTfilah, o roteiro da reza, que a gente tem que pedir 3 vezes por dia, que essa é a frequência, não menos do que isso. E a gente tem que pedir Mashiach, Geula, mesmo que a gente não sabe o que é isso. A gente tem que pedir para Kadosh Baruch Hu construir Jerusalém, mesmo que a gente quer morar em Miami. Então, eles fizeram o Nusach HaTfilah para isso. Para a pessoa que já não sabe o que ele precisa pedir, e ele já não sabe a frequência que ele precisa pedir. Então, existe uma coisa assim, que o marido e a mulher, eles não sabem o que eles precisam fazer. A mulher fala para ele: você não me dá atenção. Então, no lugar disso, os dois têm que chegar a um acordo que ela vai explicar para ele exatamente qual que é a intenção dela, qual é a frequência, o que ela quer dele e em que frequência. Porque senão, se a palavra fica muito no genérico, ele vai continuar não dando atenção, que ele ainda não entendeu do que se trata.
Então ele vai falar sim, porque ele tem medo dela. E ele vai falar, eu vou te dar atenção, porque se ele não falar, oi, vai, coitado. Mas, por outro lado, ele não vai saber o que é. Então ele vai continuar não dando atenção. Então, na prática, não adianta a pessoa reclamar de alguém que bateu num poste, que esse que bateu num poste não fez uma autoescola, mas Deus falou para ele casar, ele teve que casar, e ele não fez um curso antes do casamento, ele não sabe como ele tem que se comportar. Então, a nossa meta, nesse caso, é que a pessoa tem que adquirir as ferramentas, ele tem que fazer uma autoescola para saber como dirigir o casamento dele. E dentro dessa meta, a mulher tem que ter paciência, o marido tem que ter paciência. Não é uma coisa que você faz um curso de 3 horas e sai sabendo tudo. A gente tem que adquirir as ferramentas, mas com muita paciência, com muito devagarzinho, ir aprendendo cada coisa da maneira correta, se conscientizando de cada coisa. Aprender é fácil, você pode aprender tudo, mas a gente tem o principal do aprendizado é a conscientização. Tem que cair a ficha, você tem que começar a sentir que é assim. E por isso a gente está fazendo esse curso de harmonia familiar. Eu gostaria que cada um que acompanha o nosso curso me mandasse. Tem o nosso site aqui aparece no vídeo, e se vocês estão me ouvindo no podcast, entre em contato, manda com certeza no podcast também, lá na propaganda tem, na entrada tem o nosso site. No nosso site tem uma seção Pergunte ao Rabino, e aí você me manda por lá, me escreve o seu caso, me escreve, não precisa colocar nome, só me escreve qual que é o caso, o que está acontecendo, que ferramentas você precisa para superar, para lidar com o que está acontecendo na sua vida. Então eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e o principal, muita paciência. Que paciência a gente precisa. Não adianta reclamar que, olha, depois de 40 anos, o meu marido 40 anos me maltratou, a minha esposa 40 anos me maltratou, porque 40 anos a pessoa não teve oportunidade, não recebeu as ferramentas corretas, não sabia como ele tinha que se comportar. 40 anos, como o Rabi Meir diz, a pessoa fez uma universidade e se casou, é como um leão. Ele não sabe o que ele tem que fazer com a mulher. A universidade dele não foi uma universidade de relacionamento familiar. Ele não tirou um diploma de relacionamento familiar. Então, não adianta a pessoa ser um físico, um químico, um médico. A gente tem que ter as ferramentas simples que qualquer menino de 13 anos, qualquer menina de 12 anos, na época antiga, costumava se casar na época da Mishnah, se casava com 18 anos. Então qualquer criança de 18 anos já tinha essas ferramentas no meio dos sábios de Israel, no meio dos Talmidei Chachamim. Então, essas ferramentas a gente vai adquirir agora nesse curso, e por isso eu peço para cada um me escrever pelo nosso site, me mandar a pergunta e a gente faz um vídeo dando a resposta, dando a ferramenta correta que tem que ser usada nesse caso. Novamente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita paciência. Kol tov betzlacha.